Neste vídeo nós vamos aplicar a teoria de equações diferenciais de primeira ordem a circuitos elétricos. Em particular, nós vamos considerar um circuito elétrico que consiste de dois dispositivos, um resistor e um indutor ligados em série e um gerador de diferença de potencial. Bom, a ideia aqui é o seguinte, é determinar a corrente elétrica no circuito em função do tempo. O gerador produz uma diferença de potencial entre esses dois pontos, descrita por V de t, uma função V de t. Bom, a corrente elétrica, só para lembrar, ela é definida como a quantidade de carga que passa por qualquer seção reta deste circuito por unidade de tempo. Bom, o problema aqui então é determinar esta corrente elétrica em função do tempo. Para isso eu vou usar a chamada lei de Kirchhoff. Ela vai nos dar uma relação entre a corrente elétrica e R, L e V. São características deste dispositivo. Bom, a lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a queda de potencial, a soma das quedas de potencial através de todos os dispositivos num circuito fechado tem que ser zero. Ou seja, vamos ver qual é a queda de potencial no resistor. Empiricamente, nós sabemos que ela é proporcional à corrente elétrica, e esta constante de proporcionalidade é o que chamamos de resistência. A queda de tensão neste dispositivo que nós chamamos de indutor é proporcional à taxa de variação da corrente elétrica. E a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de indutância. Então, isso aqui é L vezes d e dt. E eu vou igualar isso aqui à diferença de potencial aplicada. Porque a queda de potencial aqui, se ela for negativa, vai ter que ser compensada por uma subida de potencial dada por esse gerador, para que eu tenha zero, digamos, se eu tiver partido deste ponto que está aqui. Bom, a razão física para que eu tenha essas relações aqui eu não vou discutir neste vídeo. Eu discuto em outros vídeos, eu dou alguma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Bom, o fato é que nós temos agora uma equação diferencial de primeira ordem linear. Ou seja, estes dispositivos aqui, e é isso que nos importa, respondem linearmente à corrente elétrica. Ou seja, a queda de potencial através deles é dada por relações lineares. Certo? Isso torna a nossa equação linear. Existem dispositivos onde estas respostas são não lineares. Isso nós não vamos ver neste momento. Bom, então, para ilustrar o que pode acontecer num circuito como este, nós vamos dar certos valores numéricos. A resistência e a indutância e a diferença de potencial. Vamos supor que a resistência é dada por 2 ohms. Ohm é a unidade de resistência no Sistema Internacional de Unidades. A indutância, vamos supor que é 20 henries, que é a unidade de indutância no Sistema Internacional. Então, vou lembrar que isso aqui é ohm.
E a unidade aqui é Henry. Bom, a corrente elétrica é dada em amperes. E a diferença de potencial é dada em... Eu usei o símbolo V, o símbolo para unidade também é V, né? Que é volt. Vamos supor que essa diferença de potencial tem a seguinte forma, tem a seguinte dependência com o tempo. Ela vale 10 volts, eu não vou escrever mais a unidade, para o intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Tá? Novamente, vamos dizer aqui, tempo é dado em segundos. E vamos supor que a diferença de potencial vale 0 para instantes de tempo maiores do que 20. Qualquer instante de tempo maior ou igual a 20. Bom, então nós temos uma equação diferencial. 20 vezes d dt mais 2 vezes i é igual a v de t. Vamos supor ainda que no instante t igual a 0, no instante inicial, a corrente elétrica era 0, ou seja, o circuito estava desligado. Ou seja, I de 0 é igual a 0. Então eu tenho um problema a ser resolvido em duas regiões. Uma no intervalo de tempo entre 0 e 20 e outra para intervalos de tempo maiores do que 20 segundos. Então comecemos analisando o problema no intervalo entre 0 e 20 segundos. A equação diferencial, neste caso, tem a seguinte forma. 20 vezes d dt mais 2 vezes i é igual a 10. Ou seja, dividindo toda a equação por 20, eu tenho d dt mais 1/10 di é igual a 1/2. Vamos então buscar uma solução para esta equação. Então procuremos um i que tem a seguinte forma. É o produto de uma função u vezes uma função v, onde a função v nós já vimos que é dada por e elevado a menos a integral do coeficiente que aparece na frente da variável, que é 1/10 dt. Ou seja, isso aqui é e na menos 1/10 de t. A função u é dada pela integral da função que aparece no lado direito, que é 1/2 dividido por v, que é na menos 1/10 de t. dt mais uma constante arbitrária. Bom, então isto aqui vai nos dar
Vamos repetir aqui a integral, é 1/2 de n a menos 1/10 de t dt, mais uma constante arbitrária. Isto aqui, então, vai me dar 1/2 de n a menos 1/10 de t dividido, perdão, aqui não é menos, né, aqui já é mais, dividido por 1/10 mais constante, que é igual a 5 vezes n a 1 sobre 10t mais c. A corrente elétrica, então, é dada pelo produto de U por V, ou seja, 5 vezes n a 1/10 de t mais c vezes o nosso V, que é menos n a menos 1/10 de t. Esta constante arbitrária de integração C pode ser determinada através da nossa condição inicial. Ou seja, nós sabemos que no tempo zero a corrente é zero. Então, usando o nosso resultado, nós temos 5 vezes n a 0, que é 1, mais C vezes n a 0, que é 1. Ou seja, isso aqui implica que C é igual a menos 5 e, portanto, a nossa solução é I de t é igual a 5 vezes, fazendo essa multiplicação aqui, né, vai ficar 1. Então, eu tenho aqui 1 menos, aqui, então, C vale menos 5, já está aqui, vezes n a menos 10t. E menos 1 sobre 10t. Então, esta é a solução que vale neste intervalo aqui, entre 0 e 20 segundos. Nós devemos agora calcular a corrente elétrica no caso seguinte, ou seja, no tempo t maior ou igual a 20 segundos. Aqui a nossa equação diferencial tem a seguinte forma. 20 di dt mais 2 vezes I igual a zero, né? Porque a diferença de potencial aqui é zero. Bom, esta é uma equação separável, ou seja, nós podemos reescrevê-la separando as variáveis assim, né? di sobre I é igual a menos 1/10 dt. Agora ela pode ser integrada em ambos os lados, de modo que eu tenho ln de I é igual a menos 1 sobre 10 vezes t, mais, possivelmente, mais uma constante arbitrária. Portanto, I de t vai ser n a menos 1/10 de t vezes n a c, que eu vou chamar de A, né? Esse A aqui era o meu n a c. Esta constante de integração agora A pode ser determinada impondo
que haja continuidade da corrente em t igual a 20 segundos. Então vamos supor, embora eu tenha definido essa solução aqui somente para entre 0 fechado e t aberto, vamos impor que esta corrente aqui, vamos chamar essa corrente aqui de I1. Eu vou impor o seguinte, que I1, vamos forçar a sua avaliação em 20. Vamos supor que I1 é igual a esta corrente aqui, que eu vou chamar I2, também em 20. Isso assegura que a minha solução é contínua. Bom, o que isso implica? I1 de 20, quem é? É 5 vezes 1 menos. Quando t vale 20, isso aqui vai ser 20 menos 20 sobre 10 menos 2. Isto tem que ser igual a I2 de 20, que vai ser E na menos 2 vezes A. Então, isto aqui implica que A é igual a 5. Agora eu tenho aqui E na menos 2 aqui se transforma em E na 2 aqui. Menos 1. Então aqui nós temos o nosso I2 de t, que é 5 vezes E ao quadrado menos 1 vezes E na menos 1/10 de t. Então vamos resumir nossos resultados. Então nós temos a corrente elétrica então dada por... Então, para isso aqui, então, essa expressão aqui vale para t maior ou igual a 20, entre 0 e 20 vale 5 vezes 1 menos E na menos 1/10 de t, né? Era a expressão para a nossa corrente I1. Então, para t entre 0 e 20. E é igual a 5 vezes E ao quadrado menos 1 vezes E na menos 1/10 de t para t maior ou igual a 20. Vamos esboçar o gráfico desta solução. Então aqui eu vou desenhar o eixo da corrente elétrica, aqui o eixo do tempo. Digamos, aqui vamos supor que eu tenho o tempo 20 segundos. Eu vou colocar aqui o valor 5. Então é claro que se o tempo não estivesse limitado nesta primeira região, nesta primeira solução, a 20 segundos, eu teria uma função que vai de 0 e que tenderia a 5, né? Porque quando t cresce, essa exponencial aqui vai tendendo a 0 e eu tenderia a 5. Então, vou desenhar para referência do gráfico, vou desenhar essa reta correspondente a I igual a 5. Bom, mas a minha função para antes disso, né? Para em 20. Vamos supor que o gráfico, que o valor correspondente, né, 1 menos 1 sobre E na 2, seja isso aqui. Então a nossa função teria mais ou menos esta evolução. Até este ponto aqui.
A partir daqui eu tenho um decaimento exponencial, ou seja, eu tenho uma constante vezes uma exponencial negativa. Então teria que ter algo mais ou menos assim. No próximo vídeo nós vamos resolver este problema computacionalmente, de modo que nós vamos desenhar este gráfico de forma mais bonita, né? De qualquer modo, é sempre interessante que nós saibamos rapidamente determinar a forma da solução, simplesmente olhando para o jeitão dela, né? Não devemos exclusivamente depender de técnicas computacionais para fazer os gráficos.